Olá pessoal, continuando o nosso curso, vamos ver o conceito, né, de estacionalidade. Na última aula vimos o processo de Wiener, né, e o movimento browniano. Na aula de hoje vamos ver o conceito, né, de estacionalidade e a definição do que é considerado estacionalidade para processos estocásticos, as propriedades e a estacionalidade conjunta. Aqui é uma frase, né, do Hermann von Helmholtz, um médico e físico alemão. É bem paradoxal, né? Mas ele diz o seguinte, né? Nada mais prático, né, do que uma boa teoria. Bem, qual teoria, né, que pode explicar, né, a beleza de um pôr do sol? Bem, o conceito, né, de processos estocásticos estacionários foi introduzido por Kolmogorov em 31 e 3 anos depois foi introduzido formalmente, né, por Khitine, ambos matemáticos russos. Intuitivamente, né, a gente tem que um processo estacionário ele tem um comportamento que não depende, né, do tempo. Essa é uma ideia, né, que a gente tem de estacionalidade. No caso específico, né, de um processo aleatório, a gente diz que se a gente tomar um intervalo, né, T0 e T1, ele exibe o mesmo comportamento aleatório, né, se a gente deslocar de tal, né, esse intervalo. O que depende apenas, né, da diferença, né, T1 e T0, e não do valor de T0 especificamente. Bem, probabilidades, né, que envolvam amostras instantes de tempos T1, T2, Tn não diferem, né, das amostras tomadas, né, nos instantes T1 mais tal, T2 mais tal, Tn mais tal. Ou seja, você deslocar de tal, né, não vai interferir, né, nas probabilidades. Bem, alguns exemplos, né, de processos estacionários, por exemplo, seria a vibração, né, de um avião em regime de voo, né, horizontal, as oscilações de tensão de uma rede elétrica, o ruído, né, de um receptor de rádio, o balanço, né, de um navio, etc. E de não estacionários, né, seriam as vibrações, né, de um avião em regime, né, de aterrissagem, as oscilações amortecidas, né, do circuito elétrico, né, no nosso campo, o sinal de voz é também um processo não estacionário. Embora, né, se a gente como restringir um pouco, né, o sinal de voz, por exemplo, até 20 milissegundos, a gente pode considerá-lo um processo estacionário. A gente vai ver um exemplo mais adiante. E a definição formal, né, para tempo contínuo, considerando que x de t tem valores contínuos, né? Então a gente diz que esse processo é estacionário se e somente se, para todos os conjuntos, né, distantes de tempo T1, T2, Tn, a distribuição conjunta, né, de x de T1, x de Tn, dessas variáveis aleatórias, né, nos pontos x1 até xn, é igual à distribuição de x de T1 mais tal até x de Tn mais tal, nos pontos, né, x1 até xn. Ou seja, você deslocar de tal não altera, né, a distribuição. Bem, se a gente pegasse o tempo discreto, né, só muda a notação, né, a gente tinha os tempos N1, N2, Nm. Se a gente somar qualquer K, né, na distribuição, no tempo, né, de distribuição, não muda, né, a distribuição. Observe que isso não é fácil de se verificar na prática. A gente vai ver isso aí. Essa definição é interessante, mas ela não é prática. Bem, em outras palavras, o que a gente está dizendo é que a FDP, né, ou a função de densidade de probabilidade, ou a função de distribuição cumulativa conjunta, né, não depende de quando a origem do tempo é tomada, né, se é em T0 ou em T0 mais tal.
Isso implica, né, que os processos x de t e x de t mais tal, né, têm as mesmas estatísticas, né, para qualquer tal válido. Essa é a ideia, né? As definições anteriores têm certas implicações imediatas, né? A primeira é se a gente considerar a função de distribuição cumulativa de primeira ordem, a gente tem o seguinte, né? Se o processo for estacionário, f de x, né, de t1, da variável x de t1 e da variável x de t1 mais tal, né, elas são iguais da primeira ordem, né, no ponto x1. Bem, o tal é um tal qualquer, a gente pode pegar, por exemplo, o tal igual a menos t1. Se a gente pegar o tal, né, igual a menos t1, isso aqui fica fx de t1, né, igual, no ponto x1, e fx, né, de 0 no ponto x1. E isso são iguais, né, como está aqui. Bem, aí veja que para qualquer T1 é igual a distribuição, né, no ponto zero. Ou seja, todas as distribuições na realidade, né, são iguais. Então a gente pode até eliminar, né, o tempo, né, na distribuição. Todas as variáveis aleatórias, né, que a gente pegar, né, x de t1, x de t2, x de tn, elas vão ter a mesma distribuição e não depende, né, do tempo. Isso para a primeira ordem, né? Então isso é o que a gente acabou de dizer, né? A função de distribuição cumulativa unidimensional, né, não depende do tempo. Né? Todas as variáveis aleatórias, né, têm a mesma distribuição. Agora, considerando, né, a de segunda ordem, isso aqui tem que ocorrer também. Fx da variável, a função de distribuição cumulativa, né, conjunta, né, das variáveis x de t1 e x de t2 nos pontos, né, x1 x2 é igual, né, a x de t1 mais tal, x de t2 mais tal no ponto x1 x2. Vamos fazer novamente, né, t1 tal igual a menos t1. Então isso aqui fica fx de 0 e aqui fica t2, né, menos t1, como está aqui. Bem, isso diz o seguinte, né, que a distribuição conjunta, né, de segunda ordem, ela depende apenas, né, da diferença dos tempos, né, de T2 e T1, do intervalo, né, de tempo, né, T2 e T1. Não depende, né, de T1, nem depende de T2, mas da diferença, né, desses tempos. Bem, isso é o que a gente acabou de dizer, né? E algumas propriedades agora dos processos estacionários. Das considerações, né, que a gente fez da distribuição unidimensional e bidimensional, a gente pode deduzir, né, algumas propriedades. A primeira é que a esperança, né, de x de t é uma constante, bem como a variância, para qualquer tempo, em qualquer que seja o tempo. E a função, né, de autocorrelação, né, de x de t1, x de t2, depende apenas da diferença, né, dos tempos, t2 menos t1 ou t1 menos t2. Além disso, né, ela é uma função par. A gente vai ver como calcula, né, isso aqui. Bem como, né, a autocovariância também, né, de x de t1, x de t2. Ela é uma função par e só depende, né, de t2 menos t1. Bem, a demonstração, né, da primeira propriedade, né, a gente considera que a esperança, né, de x0 é igual a m, é uma constante. E da definição de estacionalidade, né, a gente tem que a distribuição, né, de x de t é igual à distribuição, né, no ponto zero. Bem,
aplicando a definição, né, da esperança, isso é a integral, né, de x vezes a função densidade, né, de x de t de x dx. Mas olha, isso aqui é o x de zero, né? Bem, se isso é o x de zero, isso é a esperança, né, de zero, né, que é m, né, que é uma constante. Então, para qualquer tempo, né, a esperança é uma constante. Então, isso é uma propriedade, né, dos processos estacionários. Né? A esperança tem que ser constante. Bem como, né, a variância. Hein? Isso aqui a gente não vai demonstrar, é mais ou menos da mesma forma. Bem, para autocorrelação, né, a gente vai tomar, dizer que T2 menos T1 é igual a um tal. E da definição de estacionalidade, a gente pode dizer, né, que a distribuição, né, de x de T1, x de T2 no ponto x1, x2 é x0, né, x de T2 menos T1, x1, x2, ou x, né, de T1 menos T2, né, e x0, né, tomando, por exemplo, né, o tal igual a menos T2. Daria isso aqui, né? Então, essas duas formas são válidas, né? Então, por definição, né, é a esperança do produto, né, de x de T1, x de T2, que é essa integral dupla aqui, né, de x1, x2, da distribuição conjunta, né, nos pontos x1, x2, né, dx1, dx2. Bem, mas isso aqui, né, pode ser visto dessa forma, né, f de x0, né, x de T2 menos T1. Bem, isso aqui é a autocorrelação, né, do ponto 0 e a autocorrelação, né, no ponto T2 menos T1. A gente chamou de tal, né, então isso é x de 0 de tal. E como isso aqui é sempre zero, né, esse primeiro parâmetro, né, a gente diz que isso é função apenas, né, do tal. Bem, se a gente aplicasse essa outra fórmula aqui, a gente ia ter que é x de T1, a autocorrelação, né, de x de T1, x de T2, era a autocorrelação, né, de x de menos tal, ou seja, de T1 menos T2. Bem, a autocovariância, né, de x de T1, x de T2, só usar, né, a correlação, a autocorrelação, que a gente consegue, né, provar também, né, que isso depende só do tal, já que isso aqui só depende do tal, né. Bem, a noção de estacionalidade, né, pode ser facilmente estendida para o caso de estacionalidade conjunta, né, para dois processos, x de t, né, e y de t, e a definição seria a seguinte, né, dois processos x de t são conjuntamente estacionários, né, se suas funções de distribuição cumulativa, né, nos pontos T1 até TI, T1' até TJ', não depende, né, de onde escolhermos, né, a origem do tempo, né, para quaisquer I e J que a gente quiser. Né, e qualquer escolha de tempos, né, T1 até TI, T1', né, até T1'J. Então a distribuição conjunta, né, de x e y, né, nesses pontos, x1, x e yj, né, se a gente somar um tal, né, a cada uma delas, não deve alterar. Se isso ocorre, né, a gente diz que as distribuições conjuntas, né, são estacionárias, são conjuntamente. Os processos, né, x e y conjuntamente, né, estacionários. Bem, como verificar, né, a estacionalidade na prática? Isso é muito difícil, hein? Muito difícil mesmo. Se conhecermos, né, todas as funções de distribuição cumulativa, né, a gente já sabe que poucas vezes, né, a gente consegue, né, isso aqui, né, como uma função, né, de T1, T2 até Tn, por exemplo, né,
a gente aplica a definição e verifica, né, se as distribuições não mudam, né, se a gente acrescentar um tal, né, a esses tempos. Na prática, né, é muito difícil, se não impossível, hein, fazer isso. Apenas para os processos gaussianos, né, tem um pouco de facilidade, né, para isso. Mas para os outros processos é praticamente impossível. E nos casos práticos também. Bem, nesse caso a gente supõe, né, a estacionariedade e tenta justificar, né, para uma determinada situação usando o bom senso, né. Bem, aqui temos um exemplo, né, do fechamento, né, e abertura, né, de um disjuntor. Aí teríamos um processo, né, que seria mais ou menos desse tipo aqui, para abertura, né, e o fechamento. Né, pensando aqui na corrente, né, que passa, né, pelo disjuntor. Aí veja o seguinte, hein, que ele é um processo visivelmente, né, não estacionário. Né, a esperança dele não é constante. Mas se agora a gente pega, né, esses locais aqui, por exemplo, né, se a gente pegasse esse intervalo, né, de tempo aqui, a gente poderia considerar esse processo estacionário, né, considerando esse tempo. E se a gente pegasse agora como um intervalo qualquer, T1, T2, aí o intervalo T1 mais tal, T2 mais tal, o que acontece é que esse intervalo aqui e esse intervalo aqui, se eles são, né, do mesmo tamanho, tem um ΔT, né, e um ΔT aqui. As distribuições, né, nesses intervalos elas são iguais. Isso se o processo, né, for estacionário. Ele pode não ser completamente estacionário, né, mas na prática a gente usa, né, a estacionalidade nos tempos, né, que ele é estacionário. Para o caso, por exemplo, do sinal de voz, a gente pega janelas, né, do sinal de voz de 20 milissegundos. Tomando um segundo exemplo, né, de processos estacionários, né, vamos ver que o processo ID, né, é estacionário. Na realidade, a gente já tem, né, que a distribuição conjunta, né, de xdt1, xdtn, né, é esse produtório, né, de f de x de xi, né, nos pontos, né, x1 até xn, né, das individuais. Bem, mas isso aqui, né, é a mesma coisa, né, para qualquer tempo, né, T1 mais tal, Tn mais tal, porque a distribuição conjunta, né, vai ser o produto, né, esse mesmo produto aqui. Então a gente pode dizer que os processos, né, I e D são estacionários. Bem, agora o processo senoidal, né, que a gente já tem usado, né, em que A, né, é uma variável uniformemente distribuída, né, entre 0 e 1. Esse processo é estacionário. Bem, evidentemente que não é. A gente já calculou, né, a esperança, né, desse processo. E a esperança desse processo é 1 meio, né, de seno de 2πt, que depende do tempo. A gente já viu, né, que a esperança de um processo estacionário ela é constante, né, não depende, né, do tempo. Certo? Então a resposta é não. Então o que a gente vê é que é mais fácil, né, provar que é não estacionário do que ele ser estacionário. É só olhar a esperança, né, ou a variância. Se elas dependerem do tempo, o processo não é estacionário.
Bem, aí você pode pegar, se acontecer isso, né, você vai para a autocorrelação e ver se depende apenas da diferença dos tempos. Se isso não for verdade, aí você tem que ir para ver as distribuições, né, de terceira ordem, de quarta ordem e de infinita ordem. Né, isso tem que ocorrer. Então é bastante complicado em fazer provar, né, a estacionaridade. Bem, a foto, né, do acervo, né, do professor. E na próxima aula a gente vai relaxar um pouco, né, essa restrição, né, de estacionaridade e vai ver uma coisa chamada de estacionaridade, né, no sentido amplo, que tem aplicações mais práticas, né, do que a definição, né, de estacionaridade. Então até a próxima aula, pessoal.